Livro Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte, de Ernesto Bozano. Primeira parte. Capítulo 8. Conclusões. Com isso, termino a presente classificação, na qual está apenas compreendida a pequena parte dos fatos que tenho recolhido. Que conclusão devemos tirar do conjunto desses fatos? Como vimos, ative-me rigorosamente, em todo este estudo, as interpretações científicas da provável alucinação, combinada com a transmissão telepática do pensamento, e determinei-me a isso, considerando que, pela própria natureza dos fenômenos analisados, não era possível separá-los dos puramente alucinatórios ou telepático-alucinatórios. Não me restava outro caminho a seguir, assinalando, é bem de ver, os episódios que pareciam provar a insuficiência das hipóteses apontadas e a necessidade de recorrer à espírita. Esses episódios adquirem valor demonstrativo pela força de seus modos de manifestação. Quer porque o doente se encontre, às vezes, em coma, o que exclui a possibilidade de que as visões dos assistentes sejam uma projeção do seu pensamento, quer porque o defunto manifestado é desconhecido do percipiente, sendo em seguida identificado por um retrato, quer porque o fantasma toma um caráter de manifestação premonitória, outra circunstância inexplicável pelas hipóteses alucinatória, sugestiva ou telepática. Quer porque se obtém, por vezes, confirmações indiretas em relação à veracidade das informações, sob a forma de prenúncios ou reconfirmações obtidas mediunicamente, o que conduz tais fenômenos para o caminho da experimentação científica, quer, enfim, porque o moribundo ou o percipiente, por vezes, ambos, são crianças de pouca idade, por consequência, incapazes de se autossugestionarem ou sugestionarem os outros a respeito de acontecimentos transcendentais, que seus pequeninos cérebros não podem compreender. Este último grupo de provas é o mais importante, porque exclui de maneira decisiva toda hipótese ou objeção contrária, de sorte que é preciso afirmar que alguns fatos bem observados, desta natureza, bastam a demolir irrevogavelmente a hipótese telepático-alucinatória como explicação dos fenômenos em apreço, considerados em seu conjunto. A essas inferências que decorrem diretamente dos fatos, é preciso acrescentar as considerações de ordem geral, se os fenômenos, por exemplo, tivessem por causa o pensamento do moribundo dirigido para aqueles que ama, o moribundo, em vez de ser exclusivamente sujeito a fenômenos alucinatórios, representando defuntos, deveria perceber mais frequentemente formas alucinatórias representando pessoas vivas. Ora, isto não se produz nunca. Da mesma maneira, pode-se dizer que, se na crise da morte se realizam fenômenos de visão alucinatória, é também certo que se produzem ainda fenômenos de telepatia, telestesia, lucidez, premonição, bilocação, etc. Todas as manifestações de ordem supranormal, o que torna muito improvável que as aparições de defuntos não sejam também supranormais. A essas considerações não seria inútil aduzir mais esta. Se a hipótese alucinatória aplicada aos casos de visão de fantasmas, em geral, parecia crível antes do advento das pesquisas metapsíquicas, o mesmo não se dá agora, se refletirmos no número sempre crescente de visões desta natureza, cuja origem verídica está demonstrada, começando pelos fantasmas telepáticos para passar aos de natureza premonitória e acabar pelas visões das casas assombradas, onde, muitas vezes, o mesmo fantasma, vestido de igual maneira, se manifesta a uma multidão de pessoas, ignorando uma experiência dos outros, o que demonstra a objetividade sui generis desse fantasma e a impotência da hipótese alucinatória para explicá-la.
Essas considerações nos levam, pois, a concluir que a hipótese alucinatória, aplicada aos casos de aparições no leito de morte, perde todo o direito à exclusividade, dando margem à explicação espírita para muitas dessas aparições. E tudo isso não basta, porque, se analisarmos as modalidades de manifestação da telepatia, na qual se fundam todas as suposições da tese adversa, chegaremos à conclusão de que essas modalidades são contrárias à hipótese alucinatória aplicada aos fenômenos estudados. Com efeito, comparando entre si os muitos milhares de casos telepáticos recolhidos, observamos que uma regra indiscutível nos governa, regra a que já fizemos alusão, mas que agora precisamos discutir a fundo. Salvo raras exceções, que não se podem levar em conta quando se estabelece uma regra, é sempre o fantasma do agente que se manifesta ao percipiente, enquanto o que, nos casos de aparição de defuntos nos leitos de morte, a regra, também indiscutível, é diametralmente oposta. Com efeito, são sempre fantasmas de terceiras pessoas, defuntas, que se manifestam aos percipientes. Vejamos agora a que leva essa verificação. Começarei por notar que, de uma extremidade a outra desta obra, concedi a meus oponentes a vantagem de pressupor que as transmissões telepáticas de fantasmas de pessoas, nas quais se pensa com intensidade de afeição, constituam a regra. Mas é útil, presentemente, observar que esta suposição não é absolutamente fundada, constitui, mesmo, um erro grosseiro, que não subsiste diante da prova dos fatos. Eles aí estão para mostrar que, quando uma pessoa pensa intensamente em outra, o que é provável que se realize é que a pessoa na qual se pensa perceba o fantasma telepático do agente e não que este transmita a um terceiro o fantasma da pessoa na qual pensou. Entre as duas ordens de fatos há um abismo, com esta circunstância agravante, que somente a primeira é real, a outra é fantástica. E, no entanto, os defensores intransigentes da hipótese telepática pressupõem constantemente esta eventualidade, como se tratasse de uma regra bem estabelecida. Em apoio do que afirmo, farei ainda notar que os tratados de patologia mental registram numerosos exemplos de alucinações coletivas, sobretudo nas crises de alucinações místicas, mas estas se realizam invariavelmente por meio da sugestão verbal e nunca por meio de transmissão telepática do pensamento. Essa verificação é absolutamente sintomática e conforma admiravelmente as considerações que acabamos de expor. Se me perguntassem agora como se pode produzir o fenômeno perturbador da transmissão telepática do próprio fantasma à pessoa na qual se pensa, responderia que ninguém está em condições de explicá-lo atualmente. A telepatia conserva-se, para todos, um mistério profundo, quanto mais é estudada menos é compreendida e a hipótese fisiopsíquica das vibrações do pensamento viajando ao infinito em ondas concêntricas, com a qual muitos se lisonjeiam de compreender em parte o fenômeno, está agora caída e abandonada pelas pessoas competentes, porque é literalmente inconciliável com os fatos. Sobre este assunto só se pode assegurar o seguinte: que a telepatia é uma coisa espiritual e que, por consequência, se manifesta em uma ambiência espiritual, a que Mears chama ambiência metaetérica. Resignemo-nos, pois, a estudar, durante muito tempo ainda, as manifestações metapsíquicas, acumulando os fatos, classificando-os, comparando-os, analisando-os, a fim de descobrir-lhes as relações e apreender as leis que os governam, faremos assim verdadeira obra de ciência. Nesta obra sobre os fenômenos de aparições de defuntos no leito de morte, eu me votei à dura empresa e as inferências conclusivas a que cheguei podem ser resumidas nos seguintes termos. Pelos processos de análise comparada entre os fenômenos telepáticos e as visões dos moribundos, parece demonstrado que,
Quando essas visões são percebidas unicamente pelos assistentes ou pelo moribundo e assistentes, é preciso excluir, em princípio, que o fato se produza em consequência de uma transmissão telepática do pensamento do agonizante. Segue-se, logicamente, que as visões unicamente percebidas pelo moribundo não podem ter uma origem diferente das outras e que, portanto, sempre como regra geral, a mesma origem deve ser atribuída ao grupo inteiro de fenômenos. Quanto à natureza desta origem, devemos julgá-la pelos casos de visões coletivas, em que a identidade do fantasma, não podendo ser explicada pela transmissão do pensamento alucinado do moribundo, reveste necessariamente o valor de prova. É o que demonstram, também, os modos de manifestações dos fenômenos, muitas vezes inconciliáveis com a hipótese alucinatória. Em outros termos, pelo estudo científico das manifestações em análise, somos levados a concluir que as hipóteses alucinatória e telepático-alucinatória se mostram insuficientes para explicar o conjunto dos fatos e que, ao contrário, a hipótese espírita a ele se presta admiravelmente.